Olá, meus queridos alunos da Rede Estadual de Ensino, mais especificamente falando aos meus queridos do Colégio Estadual Freire Alemão, turma 1001. Vamos a mais uma aula de matemática, dando sequência ao nosso conteúdo, sendo que hoje nós vamos falar sobre funções e sequências numéricas. Na aula passada falamos sobre função, conceito de funções, e hoje nós vamos tratar sobre funções e sequências numéricas, mais propriamente falando de funções de n e n. Lembrando que n é o conjunto dos números naturais. Beleza? Então, vamos começar aqui com um exemplo que já foi trabalhado na aula passada, falando de uma pista para maratonistas de 2.500 metros de comprimento. Uma pessoa treina nessa pista, enquanto o técnico anota seu desempenho como na tabela abaixo. Então, o que nós observamos aqui? Que quando você tem 0 volta, nenhum registro. Uma volta, 2.500 metros percorridos. Duas voltas, 5.000 metros. Três voltas, 7.500 metros. Quatro voltas, 10.000 metros. Cinco voltas, 12.500 metros. X voltas, 2.500 vezes x. E nós vimos na aula passada o quê? Que o percurso total percorrido é o número de voltas vezes comprimento por volta, né? Então, se eu tenho uma volta, uma vezes 2.500. Se eu tenho duas voltas, duas vezes 2.500. Então, aí nós concluímos que para cada volta corresponde uma única distância e que a função, a lei de formação, é y igual a 2.500 vezes x. Ou seja, o percurso percorrido, o espaço percorrido está de acordo com o número de voltas. Então, por exemplo, 7.500 ali só vai aparecer quando ele der 3 voltas. O 10.000 metros percorridos só vai aparecer quando ele der 4 voltas. Beleza? Aí nós já temos um caso de sequência numérica e bem simples. Outros exemplos. Vamos compartilhar agora um exemplo que caiu na prova da UBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, nível 2, questão de número 4. Observe a sequência de figuras abaixo, todas elas com a forma da letra Y. Seguindo este padrão, quantas bolinhas terá a 15ª figura? Você que é primeiro ano, provavelmente fez essa prova no passado. Provavelmente você fez essa prova no passado e você pode estar lembrado dessa questão. Então, sugiro a você dar uma pausa no vídeo, pensar um pouquinho na questão, depois você volta aqui para a gente poder retomar a correção, beleza? Vamos então retomar a correção. Então, olha só. Considerando aquela figura, eu vou fazer aqui um pincel aqui, né, pintar umas partes da figura. Você vai observar ali que primeira, segunda e terceira figura tem duas bolinhas vermelhas pintadas. E repare que, se eu for continuar desenhando os Y, as duas bolinhas vermelhas permanecerão naquela característica ali, sempre naquela posição. E essa posição aqui, ela acaba sendo estratégica. Por quê? Aqui, por exemplo, eu pinto duas bolinhas vermelhas. Restam três bolinhas pretas. 3 vezes 1. Eu pinto duas bolinhas vermelhas aqui. Restam 6 bolinhas pretas. 3 vezes 2. Pintei duas bolinhas vermelhas aqui. Restaram 9 bolinhas pretas. 3 vezes 3. Então, se na próxima figura eu vou pintar duas bolinhas vermelhas, vão restar 3 grupos de 4 bolinhas pretas para pintar. Na figura 1, restaram 3 vezes uma bolinha preta. Na figura 2, restaram 3 vezes 2 bolinhas pretas. Na figura 3, restaram 3 vezes 3 bolinhas pretas. Na figura 4, vão restar 3 vezes 4 bolinhas pretas. Então, nós precisamos identificar, numa situação dessa de sequência numérica, a quantidade de elementos daquela figura com a ordem que ela está ocupando, com a posição dela naquela sequência. Ok? Então, dando continuidade aqui, ó, figura 1, o que eu tenho? Duas bolinhas vermelhas mais 3 vezes 1, que dá 5 bolinhas. Figura 2, eu tenho duas bolinhas vermelhas mais 3 vezes 2, 3 vezes 2 pretas, dá 8 bolinhas no total. Figura 3, duas bolinhas vermelhas mais 3 vezes 3 bolinhas pretas, 11 bolinhas. Figura 4, conforme eu te falei, duas bolinhas vermelhas mais 3 vezes 4, que vai dar 14 bolinhas. A questão pede a quantidade de bolinhas na 15ª fileira.
né? Então, nós conseguimos associar a quantidade de bolinhas com a ordem que a figura ocupa naquela sequência. Ok? Então, primeira figura, 3 vezes 1 mais 2. Segunda figura, 3 vezes 2 mais 2. Terceira figura, 3 vezes 3 mais 2. Quarta figura, 3 vezes 4 mais 2. 15ª figura, figura 15, 3 vezes 15 mais 2. Portanto, 47 bolinhas. Então, se eu quiser a figura de ordem n, vai ficar 3 vezes n mais 2. Ou simplesmente 2 mais 3 vezes n. Essa é a chamada lei de formação desta sequência de bolinhas com formato de Y. Beleza? Dando sequência, vamos pegar um exemplo um pouco mais simples agora. Observe a figura, a sequência de figuras construídas, constituída por quadradinhos, e responda quantos quadradinhos terá a figura 5, a figura 6, a figura 10 e a figura N. Dá uma pausa no vídeo, tenta resolver, ok? Depois você volta aqui para a gente resolver junto. Tranquilo? Vamos retomar a correção. O que acontece? O que você observa aqui? Figura 1, 1 quadradinho. Figura 2, 4 quadradinhos. 2 vezes 2. Figura 3, 3 quadradinhos. 9 quadradinhos, perdão. 3 vezes 3. Figura 4, 4 quadradinhos. 16 quadradinhos. 4 vezes 4. Figura 5, 5 vezes 5 quadradinhos. Figura 6, 6 vezes 6 quadradinhos. Se você está pegando o número da figura e multiplicando por ele próprio, você está fazendo ele ao quadrado. Figura 2, 2 ao quadrado, que é 4. Figura 3, 3 ao quadrado, que é 9. Figura 4, 4 ao quadrado, que é 16. Figura 5. Espera aí, tem mais um detalhe aqui, né, que eu tinha esquecido. Eu mesmo montei o negócio e esqueci. Ninguém merece, né? Mas tudo bem. Então, olha aqui, ó. Figura 1, 1 ao quadrado, que é 1. Figura 2, 2 ao quadrado, que é 4. Figura 3, 3 ao quadrado, que é 9. Figura 4, 4 ao quadrado, que é 16. Beleza? Então, figura 5, 5 ao quadrado, que é 25. Vão aparecer 25 quadradinhos. Figura 6, 6 ao quadrado, que é 36. 36 quadradinhos. Figura 7, perdão, figura 10, 10 ao quadrado, que vai dar 10 vezes 10, 100 quadradinhos. E figura de ordem n. Então, o que eu estou fazendo? Pegando a ordem da figura e elevando ao quadrado. Então, vai ficar f de n igual a n ao quadrado. Beleza? Dando sequência, correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira, identificando a lei de formação de cada sequência numérica. Ok? Vamos fazer um deles aqui para você entender. Tá? Repare que tem a seguinte observação ali entre parênteses: n maior que zero. Como é sequência numérica, esse n só pode ser número natural, porque ele representa a ordem daquele elemento naquela sequência. Então, o primeiro n a ser considerado é 1, f de 1. F de 1 vai ser a primeira figura. Então, aqui, por exemplo, f de n igual a n ao cubo. F de 1 é 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1. Então, pode ser a letra A, pode ser a primeira, ou a segunda sequência aqui, ó. Porque ambas começam com 1. F de 2 vai ficar 2 ao cubo. 2 ao cubo, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Opa, já é a segunda sequência. Olha aí. Figura 3. Figura 3 não. Terceiro elemento. F de 3 igual a 3 ao cubo. E 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Está ali o 27. F de 4. Quarto elemento da sequência. F de 4 é 4 ao cubo. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 64. Beleza, queridos? Sugiro você dar pausa no vídeo e fazer a mesma verificação para todos os outros e tentar aí determinar com qual sequência cada função dessa está correlacionada. Beleza? Vamos retomar a correção. Olha o f de n mais 1. Repare que n mais 1 é simplesmente o sucessor. F de 1 é 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. F de 2 é 2 mais 1, que é 3. F de 3 é 3 mais 1, que é 4. F de 4 é 4 mais 1, que é 5. Beleza? A terceira aqui, ó,
é 2 vezes n menos 3. Então vamos pegar n igual a 1. 2 vezes 1 menos 3. 2 vezes 1 é 2. Com menos 3 é menos 1. Ó, só pode ser essa daqui. A quarta sequência, porque é a única que começa com menos 1. Vamos continuar fazendo o teste. f de 2. 2 vezes 2 menos 3. 2 vezes 2, 4. Menos 3, 1. Segundo elemento, 1. Terceiro elemento, 2 vezes 3 menos 3. 2 vezes 3, 6. Com menos 3, está 3, está aqui. Quarto elemento, 2 vezes 4 menos 3. 2 vezes 4 é 8. Com menos 3 dá 5. Então, a terceira função, a terceira lei de formação está na quarta sequência. Quarta lei de formação, n elevado a n. Então, o primeiro elemento seria 1 elevado a 1, que é 1. Então, só pode ser aquele daqui de cima, né? Vamos continuar testando. Segundo elemento, 2 elevado a 2. 2 ao quadrado é 4. Terceiro elemento, 3 elevado a 3. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Quarto elemento, 4 elevado a 4. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 256. Então, tá lá. E a última aqui só pode estar correlacionado à última sequência. Repare que 2n mais 1 é a lei de formação para determinar os números ímpares. Beleza? Considerando a partir do n igual a 1, os números ímpares vão aparecer no 3, 5, 7, 9, serão a partir de 3. Então, por exemplo, 2 vezes 1 mais 1, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Segundo elemento, 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Terceiro elemento, 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. Quarto elemento, 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. Ok? Bom, para concluir essa aula e passar exercício para você treinar depois, vamos trabalhar uma questão que eu achei, uma prova de 2014 do Tribunal de Justiça de São Paulo, para cargo de escrevente. Tá? Observe a sequência de figuras feitas em uma malha quadriculada, sendo cada figura composta por quadradinhos brancos e pretos. De acordo com a lei de formação dessa sequência, o número de quadradinhos brancos na figura 18 será igual a... Bom, sugiro você pausar o vídeo, tá? Se você tem dúvida, volta o vídeo, vê as explicações anteriores novamente, tá? E tenta fazer essa questão aqui antes de você ver a resolução que eu vou te apresentar já. Beleza? Feito isso, vamos tomar a correção. Então, olha aqui, ó. Vamos trazer um outro slide para que possamos escrever aqui, tá? Repare que a figura 1, eu tenho 9 quadradinhos no total, menos um preto, dá 8 quadradinhos. Repare que, para eu achar o total de quadradinhos, eu só faço altura vezes base, ou base vezes altura. A base tem 3 quadradinhos, a altura tem 3 quadradinhos, 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Segunda figura, a altura tem 3, base tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, 3 vezes 5, 15, menos 2, 13. Terceira figura, a altura tem 3, base tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 vezes 7, 21, com menos 3, 18. Beleza? Então, ó, primeira figura, 3 vezes 3, menos 1. Repare que eu estou conseguindo associar a quantidade de quadradinhos pretos com a ordem da figura. Primeira figura tem um quadradinho preto. Segunda figura tem 2 quadradinhos pretos. Terceira figura tem 3 quadradinhos pretos. Então, primeira figura, total de quadrados é 3 vezes 3, com menos 1 preto, 9. Segunda figura, 3 vezes 5, menos 2. 3 vezes 5, 15, com menos 2, 13. Terceira figura, 3 vezes 7, menos 3. Quarta figura, 3 vezes 9, menos 4. Então, o que você está observando aqui? A base dessas figuras é composta apenas por números ímpares maiores que 1. No caso, 3, 5, 7, a figura 4 vai ser 9. A altura é sempre 3. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, então a próxima também será 3. A base da próxima vai ser o próximo número ímpar. Então, 3 vezes 9, 27.
com menos 4 quadradinhos pretos, que vão aparecer 4 quadradinhos pretos, vai dar 23, ok? Aí o que acontece? Eu preciso arrumar uma outra maneira de representar a figura de acordo com a ordem dela. Por enquanto, eu só consegui saber associar a quantidade de quadrados pretos com a ordem da figura. Primeira figura, 1 quadrado preto. Segunda figura, 2 quadrados pretos. Terceira figura, 3 quadrados pretos. Então, conforme está aqui. Quarta figura, vão aparecer 4 quadrados pretos. Só que é sempre 3 vezes um número ímpar. No slide anterior, nós vimos que 2n mais 1 é a lei de formação que determina números ímpares a partir do 3. 3, 5, 7, 9. Beleza? 2 vezes n mais 1. Então, ó, essa primeira figura aqui, ó, figura 1, eu posso escrever 3, que é a altura, vezes esse 3 destacado aqui entre parênteses. 2 vezes 1 mais 1. Menos 1, que é esse vermelho aqui. Segunda figura. Esse 5 que tá destacado, vou representar dentro de parênteses. 2 vezes 2 mais 1. Então, fica 3 vezes 2 vezes 2 mais 1, menos 2. Que dá os 13 quadradinhos, brancos. Terceira figura. O 7 está aqui dentro dos parênteses. 2 vezes 3 mais 1. 3 vezes 2 vezes 3 mais 1, menos 3. Que dá os 18 quadradinhos. Quarta figura. 2 vezes 4 é 8. Com mais 1, 9. 3 vezes 9 é 27. 27 menos 4 dá 23. Está errado esse 35 aqui, tá? Ignora ele, que é 23. 3 vezes 9 é 27. Com menos 4 é 23. Está errado esse 35 aqui, tá bom? Mas dando sequência. Então, o que acontece? Eu consigo escrever, então, associando a figura, a ordem da figura, com um elemento que aparece no cálculo. O padrão permanece, 3 vezes 2, entre parênteses, o 3 é do lado de fora. Dentro dos parênteses, 2 vezes a ordem da figura, mais 1, sempre. Fecha parênteses, menos a ordem da figura. Ok? Então, vai ficar f de n igual 3 vezes 2 vezes n mais 1, menos n. Beleza? Lembrando que n é a ordem da figura, tá? Aplicando a propriedade distributiva aqui, ó, 3 vezes 2n dá 6n. 3 vezes 1 dá 3. Eliminou parênteses, menos n. Então, olha aí, ó, 6n mais 3 menos n. 6n menos n dá 5n. Então, nós temos 5n mais 3. f de n igual a 5n mais 3 é a lei de formação para obter os quadradinhos brancos nesse perfil de figura aqui. Como ele quer da figura 18, f de 18 igual a 5 vezes 18 mais 3. 5 vezes 18 é 90, com mais 3, 93. Beleza, queridos? Feito isso, você vai tentar fazer os exercícios dos próximos slides. Esse primeiro slide de correlacionar. A mesma ideia do outro que eu te falei agora há pouco. Ok? Dá pausa, copia no seu caderno, correlaciona e amanhã nós vamos apresentar a resolução. Ok? E aquele problema do estacionamento que eu falei na aula passada, né? Em um estacionamento, a cobrança pela primeira hora ou fração da hora é de R$10 mais R$5 por cada hora ou fração excedente. Aqui embaixo eu te lembrei a você como é a lei de formação. X é o tempo em horas, que seria meu N, tá? E o Y é o valor a pagar. O que é para fazer nessa questão? Construa uma tabela com os valores a pagar por tempo de permanência a partir de 5 horas até 10 horas. Ou seja, se o carro ficar 5 horas, vai pagar quanto? Se ele ficar 6 horas, vai pagar quanto? Se ele ficar 7 horas, vai pagar quanto? Ok? Isso até 10 horas de permanência. Beleza, queridos? Muito grato pela atenção de vocês. Tentem fazer os exercícios. Voltem o vídeo para ouvir novamente a explicação. Ok? E na próxima aula vou estar apresentando as respostas desses itens que eu coloquei hoje para você. Ok, queridos?
Grande abraço e bons estudos!